E aí, morféticos queridos do meu coração, traíras de prontidão, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula ao vivo no borapassar.com. Deu zebra aí, Douglas? Não, tô tentando manter pra baixo. Mas já tá ao vivo já? Ah, que beleza! Começamos bem. E agora? Melhorou? 100%? Então posso falar morféticos de novo? Então, beleza? Agora sim, galera, morféticos queridos do meu coração, traíras de prontidão, estamos aqui para mais uma aula ao vivo, beleza, galera? No borapassar.com. Hoje iremos trabalhar logaritmo. O que eu pretendo fazer, pessoal? Tá? Nessa uma hora de aula que a gente vai ter, eu pretendo trabalhar com vocês os conceitos básicos de logaritmo, principalmente fazendo com que vocês entendam o que é logaritmo e tirem um pouco desse monstro que normalmente ronda a cabeça de vocês, correto? Então, vamos começar. Mas antes de começar, eu queria dizer o seguinte para vocês, tá? Para você mandar bem em logaritmo, tem algumas coisinhas que a gente precisa estar bem resolvido. Uma delas é, você precisa ter na ponta da sua língua, isso quanto mais você tiver, melhor para você, as potências de 2, as potências de 3, as potências de 5 e as potências de 10. Então, quando eu perguntar 2 à sexta, 64, 3 à quarta, 81, 5 ao cubo, 125, 10 ao cubo, 1000. Quanto mais isso estiver dinâmico para você, melhor. Quando eu falar 32, é 2 à quinta. Quando eu falar 243, é 3 à quinta. Quando eu falar 625, então você tem que estar com isso aí muito bem resolvido. Quanto melhor, cara, vai fazer uma diferença gigantesca para você dentro do estudo de logaritmo. Perfeito? Outra coisa, galera, é as regras de potenciação. Tá? Muita gente joga a culpa de, às vezes, mandar mal em logaritmo no próprio logaritmo. Coitado, vocês vão perceber que o conceito de logaritmo ele é muito simples. Certo? Então muita gente às vezes joga dúvida, joga a culpa no exercício de não saber logaritmo, mas na verdade a tua falha está nas regras de potenciação. Então qual é a solução que eu dou para vocês? Depois que terminar a aula, não agora, óbvio, tá? Porque a gente está ao vivo, mas quando terminar a aula, eu queria que vocês voltassem lá no canal do Bora, procurassem lá uma playlist onde tem lá potenciação e exponencial e desse uma olhada nas regras de potenciação, nos exemplos que eu faço, como trabalhar exponencial e tal, porque isso facilita muito você depois na hora de entender logaritmo, beleza? Tá, então vamos lá, logaritmo. Vamos primeiro entender, galera, o que é logaritmo, porque muita gente estuda logaritmo, decora fórmulas, usa como aquela coisa fria, mecânica, e na verdade muitas vezes não sabe o que é logaritmo. Então eu vou vir aqui e vou colocar algumas situações para vocês o seguinte. Olha só as situações que eu estou colocando. Olha as situações que eu estou colocando. Lembra, eu tenho aqui 2 elevado a x é igual a 8, eu tenho 3 elevado a x igual a 9, e eu tenho 2 elevado a x é igual a 5, certo? Na verdade, o que está sendo perguntado para mim aqui? Vamos ler isso daqui. Como é que eu leio isso? Está sendo perguntado para mim assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, peraí. Está sendo perguntado para mim assim, vê se vocês concordam com o tio Gaspar. Qual o expoente que na base 2 resulta, ou seja, é igual a 8. Não é essa a pergunta que está sendo feita? Qual o expoente que na base 2 dá 8? Qual o expoente que na base 2 resulta em 8? Perdão, resulta em 8. Qual é? Qual o expoente que na base 2 resulta em 8? Você vai responder tranquilamente que a resposta é 3. O expoente que na base 2 dá 8 é 3. Então, qual é a pergunta que eu faria no de baixo aqui? Qual o expoente que na base 3 dá 9? Qual o expoente que na base 3 dá 9? Vocês responderiam tranquilamente que o expoente que na base 3 dá 9 é o 2. E aqui, de novo, eu estou fazendo uma outra pergunta. Qual o expoente que na base 2 dá 5? Existe um expoente que na base 2 dá 5. Só que agora, nesse caso, como eu não consigo igualar as bases, já me complica a vida, certo? Aí eu já teria que tentar
pensar, nossa, qual é o número? Posso ir por aproximação, tal, dá para fazer? Dá. Por exemplo, você pode vir aqui e concordar com o tio Gaspar que, olha lá, 2 elevado a x sendo igual a 5, eu posso afirmar que o 5 está entre 1 e 4, certo? Então, automaticamente, você pode dizer que o 5 está entre 2 elevado a 0, perdão, não precisa nem pôr entre 2 e, um pouco, dá para pôr entre 2 e 4, né? 5 está entre 2 e... Opa, Gaspar, entre 2 e 4, não. Entre 4 e 8, certo? Então, automaticamente, a gente pode dizer que o 5 está entre 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Então, eu posso dizer que, se 2 elevado a x é igual a 5, então quer dizer que 2 elevado a x está entre 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Logo, eu posso concluir que x é um número entre 2 e 3. Então, o expoente que na base 2 dá 5 vai ser um número entre 2 e 3. Beleza, tá bom, Gaspar. Tá, mas e aí, o que isso me resolve? Tudo bem, a gente vai aprender artifícios para calcular isso, mas o mais importante para a gente agora, é vocês entenderem que esse expoente que na base 2 dá 8, esse expoente que na base 3 dá 9, esse expoente que na base 2 dá 5, é o que a gente chama carinhosamente de logaritmo. Logaritmo, galera, é expoente. Guarda isso na cabeça de vocês. Logaritmo é expoente. Logaritmo é o expoente que na base tal resulta em tanto. Então aqui, ó, logaritmo que na base 2 resulta em 8. O logaritmo que na base 3 resulta em 9. O logaritmo que na base 2 resulta em 5. Normalmente, a gente representa isso, tá? A gente representa esse 2 elevado a x igual a 8, na forma de logaritmo, a gente representa assim, o expoente que na base 2 resulta em 8. Então, eu sempre leio assim, logaritmo é o expoente que na base 2 resulta em 8. Assim como eu faria aqui, 3 elevado a x igual a 9. O expoente que na base 3 resulta em 9. Então, é o expoente que na base 3 resulta em 9. E o último, 2 elevado a x igual a 5, eu diria que é o expoente, ó, é o logaritmo, é o expoente que na base 2 resulta em 5. Certo? Então, primeira coisa que tem que ter na cabeça de vocês é de que logaritmo é expoente. Então, ele é o expoente que na base 3 dá 9, é o expoente que na base 2 dá 8, é o expoente que na base 2 dá 5. Aí, tudo bem que a gente lê isso aqui como sendo log de 8 na base 2, log de 9 na base 3, log de 5 na base 2. O primeiro passo é você entender isso. Por quê? Normalmente, o pessoal vai lá, aprende a definição de logaritmo, que é a transformação de logaritmo em exponencial e vice-versa, como sendo uma fórmula, uma regra. Aí um aprende, dá uma petecada para lá, que não sei o quê, papapá. E aí a parte importante, que é conceitual, por que tem isso daí, fica de lado. E o importante é você realmente conceituar isso daí. Conceituar que o logaritmo é o expoente que na base 3 dá 9. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos vir aqui, ó. Tá? Ô Douglas, eu vou pedir um favor para você. De vez em quando vai dando um print na tela, fazendo um favor, cara. Tá, dá um print nessa tela pro tio Gaspar. Sem eu, né? Só o joinha aqui, ó. Agradecer o Douglas aí, que com toda a ressaca que uma sexta-feira santa, matinal, merece estar aqui com vocês. Gente, todo mundo que está aqui presente, pessoal que está aqui assistindo a minha aula, uma salva de palmas pro Douglas. Obrigado pela participação de vocês, galera. Douglas, uma salva de palmas aí, ó. Valeu, Douglas. Todo mundo aqui tá te mandando um joia, meu velho. Ah, nem todos, cara. Tem alguns alunos aqui que fizeram um sinal que eu não posso fazer aqui na tela, tá? Isso, garoto. Ô, pessoal, olha só, vou colocar um exemplo para vocês aqui. Log de 100 na base 10.
Tá? Aparece para você isso daqui agora. Log de 100 na base 10. O que eu quero que vocês entendam, meus queridos? Que isso aqui é o logaritmo. Então, isso aqui é o expoente que na base 10 dá 100. Fala pro tio Gaspar. Eu sei que você consegue fazer de cabeça. Fala para mim. Qual é o expoente que na base 10 dá 100? Ó, todo mundo gritou aqui rapidinho, velho. Qual é? Qual é o expoente que na base 10 dá 100? Olha lá. Logo, x vale 2, porque você sabe que 10 ao quadrado dá 100. Então, você sabe que o expoente que na base 10 dá 100 é 2. Ah, Gaspar. Então, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo junto numa só voz. Olha lá. Por isso que eu disse para vocês que você saber as potências de 2 na ponta da língua, as potências de 3 na ponta da língua, as potências de 5 na ponta da língua e as potências de 10 facilita muito a tua vida na hora de estudar logaritmo. Meu velho, pega essa parede do teu quarto, cara, que já tá uma zona, velho. Aquela maçã comida que faz uns 3 dias que tá ali do teu lado, ali que você não teve ainda forças para jogar no lixo de tanto estudar. Cara, pega esse lugar, coloca num cantinho assim, as potências de 2, as potências de 3, as potências de 5, as potências de 10. Mas pelo amor de Deus, Morfete, numa folha bonitinha, arrumadinha, organizadinha. Porque, porra, tem uns caras falando, Gaspar, pra fazer desse jeito, porra, os caras colocam um número que nem ele entende depois. Aí a tua memória fotográfica rejeita aquilo, entendeu? Porque fala, não, isso aqui faz mal pra minha vida. Então faz um negócio bonitinho, pelo amor de Deus. Ah, Gaspar, não tenho competência de coordenação motora para fazer uma letra bonita. Então faz no computador, pelo amor de Deus. Certo? Não me mata de vergonha, não. Então olha lá, se você sabe as potências de 2 na ponta da língua, certo? Você sabe que 64 é 2 à sexta. Então quando eu venho aqui e pergunto log de 64 na base 2, o que o tio Gaspar está perguntando? Qual o expoente que na base 2 resulta em 64? Gente, é ridículo de simples. Qual o expoente que na base 2 dá 64? Você logo vai responder para mim quanto? 6. Então, são diversos os logaritmos que você consegue fazer rápido, ligeiro, de cabeça. Olha só. Olha o que eu coloquei aqui. Log de 1 na base 7. Log de 1 na base 7. Qual pergunta que está sendo feita? Vamos lá, vocês estão entendendo, eu tenho certeza. A turma daqui que serve de referência para mim, vocês estão entendendo? Do fundo do coração? Sim ou não? Olha lá, Dom falou que tem uma pergunta. Fala aí, Morfete. Aí você tem que... A gente vai chegar nisso daí, Raquel. Você nasceu de 6 meses, né? Você tá apavorada. Karma. A gente vai chegar aí. Caso... Voltou? Foi? E aí, galera? Beleza? Deu um probleminha técnico aqui, já rapidamente solucionado pelo Douglas. Eu acho que ele dormiu ali no computador e pá, bateu a testa na tecla lá e pá, deu tilt aqui, mas bugou. Pessoal, Raquel, estava conversando com você, certo? Calma que a gente vai chegar lá. Um segundinho, a gente está chegando nisso daí já. Então, só retomando aqui. Log de 1 na base 7. Qual é a pergunta que está sendo feita? Que expoente que na base 7 dá 1. Aí eu pergunto para vocês, uma das regras de potenciação diz o seguinte, qualquer número não nulo elevado a 0 dá 1. Então, o expoente que na base 7 dá 1 vai ser o quê? 0. Então, log de 1 na base 7 dá 0. Olha outro caso. Log de 1/3 na base 1/3. Certo? Ó, log de 1/3 na base 1/3. Então, o logaritmo é o expoente. Então, ele é o expoente que na base 1/3 dá 1/3. Existe uma regra de potenciação que fala, se eu elevo um número, uma potência a 1, o resultado dá ele mesmo, não é? Certo? Qualquer número elevado à primeira dá ele mesmo. Então, qual é o expoente que na base 1/3 dá ele mesmo? 1. Concordam com o tio Gaspar? Então, a definição de logaritmo é essa. Ao mesmo tempo, eu pergunto para vocês o seguinte. Log, vamos lá. Eu te pergunto isso agora. Que expoente que na base 4 dá -3? Presta atenção.
o expoente que na base 4 dá menos 3, tem como uma potência positiva elevada a qualquer expoente ficar negativo? Ah, Gaspar, se o expoente for negativo, lembra, regra de potenciação, se o expoente é negativo, você inverte o número e não troca o sinal, certo? Então, neste caso, não existe x pertencente, não existe valor, não existe expoente que na base 4 dá menos 3. Mesma coisa se eu te perguntar isso. Vê se vocês concordam com o tio Gaspar. Que expoente que na base 4 dá 0? Tem como uma potência elevada a qualquer expoente dá 0? Ah, Gaspar, se eu elevar a 0? Qualquer base não nula elevada a 0 dá 1, não 0. Ou seja, aqui também não existe. Agora eu coloco isso aqui para vocês. Que expoente que na base 1 dá 8? Eu pergunto, existe algum expoente que na base 1 dá 8? 1 elevado a qualquer número real. Dá quanto, galera? Certo? Não dá o próprio 1? Ou seja, não existe um expoente que na base 1 dá 8. Então aqui também não existe. Aí você pode perguntar, Gaspar, se fosse assim? Log de 1 na base 1. Aí você me pergunta, então beleza, Gaspar, é o expoente que na base 1 dá 1. Que expoente que na base 1 dá 1? Não é qualquer expoente, galera? Então existe um único expoente que na base 1 dá 1? Certo? Tudo bem? Mesma coisa se eu te perguntar isso. Ó, log de 7 na base menos 5. Existe algum expoente que na base 5 dá 7, galera? Certo? Não, também não. Então aqui, ó, a gente consegue definir várias coisas. Aqui nesse quadro, vocês vão perceber agora que eu vou concluir com vocês, a gente conseguiu fazer todo um estudo da definição de logaritmo sem precisar decorar nada. Como assim, Gaspar? Como assim? Deixa eu apagar esse pedaço do quadro aqui, ó. Ó, o que eu acabei de definir com vocês? Eu acabei de definir que quando eu tenho log de B na base A, isso aqui é igual a x, que é o meu expoente, que na base A dá B. Então, sem decoreba, você consegue saber que o x é o expoente que na base, vou pôr de outra cor aqui para vocês já aí na sua memória fotográfica estabelecendo. Então, x, que é o logaritmo, é o expoente que na base A dá B. É o expoente que na base A dá B. Por definição, você sabe. Agora, você também sabe que a minha base, cadê? Aqui, base aqui, base aqui, base aqui, base aqui. Ela não pode ser negativa, certo? E ela também não pode ser 1. Então, eu posso definir que esse A, ó, condição de existência. Esse meu A, ele tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1. E o meu B, que é o meu logaritmando que a gente chama, certo? A gente chama isso aqui de base, ó, até para vocês já irem guardando, ó. A gente chama isso daqui de base. E a gente tem o que a gente chama de logaritmando. O que é o logaritmando? É o B, certo? O meu B, ele não pode ser negativo, certo? Ele não pode ser 0. Então, quer dizer que o meu logaritmando tem que ser maior que 0. Então, para que um logaritmo, certo? Um expoente na base A resulte em B, eu tenho que ter essa condição de existência. A minha base tem que ser positiva e diferente de 1, certo? E o meu logaritmando, que é o B, certo? Que é o resultado, tá? Tem que ser positivo. Perfeito? Tá. Aí, a gente, além disso, concluiu outras coisas. Olha o que a gente acabou de concluir, certo? Tem uma parte da matéria, que se você for estudar em qualquer lugar, qualquer livro, tal, a gente chama assim, ó, consequências da definição.
definição. Tá? Tá lá assim, C1. Olha só, que absurdo, velho. Tá? Em todos os casos, respeitados a condição de existência, tá? Então não vou nem me preocupar se o A é positivo, se é diferente de 1, se o logaritmando é positivo. Em todos os casos, estou partindo do propósito que eu satisfaça a condição de existência. Sério, na boa, o que eu tenho aqui, ó? Log de 1 na base A. Respeitada a condição de existência, que expoente que na base A dá 1 não é 0? Qual é a consequência que ele quer que você conclua aqui? Que toda vez que o meu logaritmando for 1, respeitada a condição de existência, o resultado vai ser 0. Mas eu pergunto, você precisa decorar essa bagaça, velho? Não é só você pensar na hora que expoente que na base A dá 1, 0. A consequência 2, olha só, velho. Ele faz você decorar isso. É quando o logaritmando é igual à base, é o famoso log de A na base A. Gente, não precisa, é só você raciocinar conceitualmente o que é a matéria. Que expoente que na base A dá A, não é 1? A gente fez aqui agora mesmo sem saber as consequências. O expoente que na base A dá A é 1. Agora olha só a consequência 3. Certo? Que pergunta que está sendo feita aqui? Que expoente que na base A dá A elevado a C. Velho, concentra. Vamos lá. Que expoente que na base A dá A elevado a C. Não é C? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho isso aqui, log de 10 à quarta na base 10. Que expoente que na base 10 dá 10 à quarta. Não é 4? Sim ou não? Difícil de perceber isso, galera? Não é tranquilo? Então, olha lá, o expoente, que na base 10 dá 10 à quarta. Então vamos lá, olha lá, eu quero todos juntos numa só voz. Qual é o expoente que na base 3 dá 3 à sétima? Não é 7? Preciso decorar aquela bagaça ali? Tá, a única consequência que seria essa última, certo? Que a gente vai precisar guardar, mas eu vou fazer aqui do lado para vocês. Eu não vou apagar aqui, porque depois eu vou querer que o Douglas dê um print da tela, tá? Mas eu vou fazer aqui do lado, depois eu apago para não ficar confuso para vocês. Mas eu vou demonstrar para vocês o que é a consequência 4, tá? É quando eu tenho A elevado a log de B na base A. Seria um exemplo assim, ó, 5, tá? Elevado a log de 7 na base 5. Vai cair um negocinho do microfone aqui. Faz falta, Douglas? Esse negocinho do microfone aqui ou não? Ah, então beleza. Então eu vou deixar ele de fora aqui. Olha lá, eu tenho isso aqui, ó. 5 elevado a log de 7 na base 5. O que eu quero que vocês percebam? Esta base da exponencial é igual à base do logaritmo. Certo? Percebam que é o mesmo valor. A consequência 4 só é válida se eu tiver essa condição. Este valor ser igual. E se não for igual, Gaspar, não é consequência 4. Pode ser que mais pra frente a gente aprenda artifícios para uma situação dessa daí. Mas por enquanto não. Tá, então vamos lá. Vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou vir aqui e vou chamar este expoente que está aqui, que é o log de B na base A, de x. Certo? Então, na verdade, eu tenho A elevado a x. Concordam comigo? Eu chamei tudo isso aqui de x. Então, eu tenho A elevado a x. O que eu chamei de x mesmo? Log de B na base A, eu chamei de x. Não foi? Ó, log de B na base A, eu chamei de x. Então, quem é o x mesmo? É o expoente que na base A dá B. Ah, então quer dizer que o expoente x na base A resulta em... Olha lá, o expoente x na base A resulta em B. Então aqui eu posso afirmar que o resultado vai dar o quê? B. Ah, Gaspar, quer dizer que A elevado a log de B na base A vai resultar em B? Sim. 5 elevado a log de 7 na base 5 dá quanto? 7. 10 elevado a log de 3 na base 10 dá quanto? 3. Essa é a consequência 4. Certo? A elevado a log de B na base A resulta em B. Perfeito, galera? Eu vou apagar aqui agora, Douglas. Eu vou apagar aqui agora. Vou pedir para você dar mais um print na tela aí para mim. Certo? Eu vou deixar até do lado isso daqui, não sei como é que está confuso aí, não sei, Douglas. Acho que não, né?
Douglas vai tirar um print da tela, então eu vou sair fora. Certo? Antes de eu prosseguir, certo? Para calcular logaritmos que a gente vai ter que fazer transformações. Deixa eu ver como é que tá de pergunta aqui, galera. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Ô, pessoal, só pedir para eu fazer mais um exemplo desse daqui. Olha lá. Vou fazer aqui para vocês entenderem. 3 elevado a log de 5 na base 3. Certo? Tá. Percebam que a minha base da exponencial é 3. Percebam que a minha base do logaritmo é 3. Quando acontecer isso daqui, o resultado é o logaritmando 5. Somente só. Perfeito? Tudo bem? Tranquilo? A questão a gente ir direto nesse caso para não precisar fazer isso aqui todas as vezes. Perfeito? Para não precisar fazer isso aqui todas as vezes, aí a gente vai direto, tá? Agora, ó, então tá aqui no quadro, certo? O que a gente concluiu, porque se você prestar bem atenção, tudo isso aqui que a gente concluiu tranquilo, fazendo exemplos e eu perguntando para vocês, a galera aqui tudo respondendo, certo? O que estava acontecendo? Que logaritmo é o expoente que na base A dá B, que por este motivo eu mostrei para vocês que existe uma condição de existência, certo? Tá? Essa condição de existência, a minha base tem que ser positiva e diferente de 1, e o meu logaritmando tem que ser positivo, lembra só, logaritmo, base, logaritmando, tá? E por isso aí, a gente também viu em exercícios que eu tenho as consequências da definição, que é o quê? Toda vez que eu tenho log de 1 na base A, eu estou te perguntando que expoente que na base A dá 1, você responde 0. Então, quanto é que é log de 1 na base 10? 0. Quanto que é log de 1 na base 1/3? 0. Certo? Toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Porque que expoente que na base 10 dá o próprio 10? 1. Que expoente que na base raiz de 2 dá raiz de 2? 1. Quando eu tenho no meu logaritmando, certo, a mesma base do meu logaritmo, o resultado é o expoente, não é? Certo? Então, se eu te pergunto, que expoente que na base 7 dá 7 ao cubo? Olha lá a pergunta que eu estou fazendo. Que expoente que na base 7 dá 7 ao cubo? Perfeito? Velho, 3, tá? E a consequência 4, que é o que eu acabei de explicar, tá? Você já tem um print, depois a gente vai comercializar essas imagens, tá? Agora eu vou fazer alguns exemplos, até em cima do que a Raquel perguntou. Vou fazer alguns casos aqui agora, Raquel, tá? Em que a gente vai ter que preparar o logaritmo. Às vezes são casos que você não consegue fazer direto, igual eu fiz, tá? Eu vou dar um exemplo para você do que é fazer direto. Aparece para você lá um log de 128 na base 2, certo? Então tá, você sabe que 128 é 2 à sétima, beleza, tá? Mas se eu não souber, Gaspar, você vai pegar o 128 e vai fatorar em números primos. Então vai ficar assim, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Isso aqui deu o quê? 2 à sétima. Então eu te pergunto, que expoente que na base 2 dá 128? 7. Outra maneira de você raciocinar é pela consequência 3. Como assim, Gaspar? Log de 128 na base 2. É log de 2 à sétima na base 2. Log de 2 à sétima na base 2 dá quanto? 7. Certo? Então pode acontecer isso. Pode acontecer, por exemplo, esse caso que está aqui, ó. Olha só. Log de 0,0001 na base 10. Perfeito? Ó, log de 0,0001 na base 10. Cara, o mais fácil aqui é logaritmo, tá?
Qual que é o grande problema se você não conseguir fazer este exercício especificamente? É porque você não sabe transformar 0,0001 em potência de 10. Vamos só lembrar? Olha lá, vai ficar log 0,0001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, certo? Tudo bem? Isso na base 10. Gente, é sério. Pelo que eu ensinei para vocês de definição de logaritmo, qual que é o expoente que na base 10 dá 10 a menos 4? Menos 4. Certo? Então, o segredo, por exemplo, agora olha esse caso que está aqui. Pode ser uma situação que a Raquel tenha perguntado para a gente. Log de 2 raiz de 2 na base 8. Então, o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando qual é o expoente que na base 8 dá 2 raiz de 2. É aí que entra o detalhe agora, que eu falei para vocês, de vocês saberem o exponencial. Olha lá. Então, a pergunta que ele fez é essa. O expoente que na base 8 resulta em 2 raiz de 2. O que eu vou fazer? Transformar tudo em potência de 2. 8. 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2. Gente, regra 10 de potenciação. É a mesma coisa que 2 elevado a meio. Então tá. Do lado de cá, eu tenho potência de potência. Regra 7 de potenciação. Quando eu tenho potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Vai ficar 3x. Agora aqui, vai ficar 2 elevado a 1 mais meio. Regra 5 de potenciação. Quando eu tenho um produto de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. O que eu tenho agora aqui? Bases iguais. Bases iguais, eu igualo os meus expoentes. Então vai ficar 3 elevado a x é igual a 1 mais meio. Quem vem acompanhando as minhas aulas, quem vem assistindo as minhas aulas, quem vem acompanhando tanto presencial quanto online, sabe que eu já ensinei para vocês como é que se faz essa conta. Toda vez que eu tenho uma soma ou subtração envolvendo fração, eu tenho que tirar o mínimo. Nesse caso, do lado de cá, eu posso fazer uma fração mista. Lembra como é que o tio Gaspar ensinou? 2 vezes 1 somado com 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então vai resultar em 3x é igual a 3 meios, certo? Passo 3 dividindo, vai ficar 3 sextos, porque ele vem multiplicando esse 2. Logo, x é igual a meio. Então quer dizer, o expoente que na base 8 resulta em 2 raiz de 2 é meio. O expoente que na base 8 resulta em 2 raiz de 2. Só lembrando vocês, se a sua dificuldade estiver aqui, na hora que acabar a aula, você vai lá nas playlists minhas de matemática básica, de soma com fração, equações fracionárias, tem tudo isso aqui explicadinho lá, galera, beleza? Tá? Mas não joga a culpa no logaritmo, porque se você prestar bem atenção, o logaritmo acabou aqui. O expoente que na base 8 resultava em 2 raiz de 2. Daqui para frente é regra de potenciação e equação. Se eu não sei regra de potenciação, então eu vou estudar regra de potenciação. Se eu tenho dificuldade em equação, eu tenho que estudar equação fracionária. Certo? O logaritmo em si eu estou sabendo, que era só fazer isso. O expoente que na base 8 resulta em 2 raiz de 2. Perfeitos? Então tá. Tranquilo, galera? Todo mundo? Mesmo? Fundo do coração? Então beleza. Douglas, alguma pergunta aí, meu velho? Não, nenhum. Show de bola. Olha só. Só avisar os traíras de plantão, tá? Que a gente percebe quem realmente é parça nos pequenos detalhes, beleza? Fica dado o recado, viu, trairada? Vamos fazer outro caso aqui, ó. Olha só. Log de... Vamos fazer aqui um trem atrapalhado. Log de 1 sobre 27 na base raiz quarta de 3. Então a pergunta é essa.
log de 1 sobre 27 na base raiz quarta de 3. Então, qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Qual o expoente que na base raiz quarta de 3 resulta em 1/27avos? Então, está sendo perguntado isso. O expoente que na base raiz quarta de 3 resulta em 1/27avos. Perfeito? Perfeitaço? Então tá. Vamos lá. O que é o bacana? Você bater o olho aqui e falar assim, opa, vou trabalhar com potência de 3. Aí aquela folhinha bonitinha aqui do teu lado aqui, cara, vai te ajudar pra caramba, velho. Então tá, vamos lá. Regras de potenciação agora. Logaritmo acabou, galera. Esquece. Então olha lá, aqui é 1. Então quer dizer que raiz quarta de 3 a primeira é 3 elevado a 1 quarto elevado a x. 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo. Certo? Ó, regra de potenciação aqui. Agora eu tenho potência de potência. Potência de potência, o que eu faço? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Vai ficar 1 quarto vezes x. Isso é igual a 1 sobre 3 ao cubo. Se eu inverter para ficar potência de 3, em vez de ficar potência de 1/3, eu vai ficar 3 elevado a menos 3. Porque também é uma regra de potenciação que a gente aprendeu, que toda vez que eu inverter uma base, eu troco o sinal do expoente. Bases iguais, eu igualo os expoentes. Perfeito? Bases iguais, eu igualo os expoentes. Passo 4 multiplicando, fica x igual a menos 12. Então, o expoente que na base raiz quarta de 3 resulta em 1/27avos é menos 12. Perfeito? Então seria essa a resposta, ó. Log de 1/27avos na base raiz quarta de 3 é igual a menos 12. Perfeito? Perfeito? Vamos fazer mais um. Vou fazer mais um para dar oportunidade para que todos acompanhem para a gente poder dar o próximo passo na aula, beleza? Lembrando que eu vou dividir essa aula, tá, em 2 partes, tá? Essa primeira parte hoje, para passar para vocês, assim, para que todos realmente entendam o que é logaritmo, para que todos realmente saibam como trabalhar logaritmo, tá? E depois a gente vai aprofundando aos poucos. Caiu o microfone de novo? Estão assustando aí? Ninguém reclamou aqui dentro. E agora? E aí? E aí? E aí? O Douglas, velho, ele apela, velho. Ó. Ai, Gaspar do céu, pelo amor de Deus, que trem mais feio do mundo, velho. Olha lá, nossa, até caiu a caneta aqui. Olha a pergunta que é feita aqui, galera. Log de raiz sétima de 25 na base 0,2. Beleza, velho. Eu aprendi logaritmo com o Gaspar. Eu vou manter a calma, e vou lembrar que logaritmo é o expoente. Então, logaritmo é o expoente que na base 0,2 resulta em raiz sétima de 25. Beleza. Gaspar, o que fazer com raiz sétima de 25? Eu acho que eu mais ou menos sei. E esse é o nado desse 0,2? Toda vez que aparece um número decimal e você for querer trabalhar, transformar ele em alguma potência, 2, 3, 5, 7, 10, o que for, você tem que simplificar isso daqui. Como é que você vai fazer? Alguma dúvida que 0,2 é 2 décimos? Você pega o número que aparece, vê quantas casas tem depois da vírgula e divide. Se fossem 2 casas por 100, 3 casas por 1000. Agora eu venho aqui, divido por 2 em cima e embaixo, tudo bem? Resultado vai dar 1/5. Ah, Gaspar! Então quer dizer que 0,2 é 1/5? Isso, aí já te dá aquela alegria interna, não é? Porque você fala assim, porra, vai dar potência de 5 nesse caralho. Isto, certo? Olha lá, raiz sétima de 25 é raiz sétima de 5 ao quadrado. Aí a gente vai fazer o quê? Vai ficar
Se eu inverter essa base para eu transformar em potência de 5, o que eu faço com o meu expoente? Troco de sinal. Então vai ficar 5 elevado a menos x. Isto é igual a raiz sétima de 5 ao quadrado. É 5 elevado a 2 sétimos. Regra 10 de potenciação. 5 elevado a 2 sétimos. Perfeito? Show! Então quer dizer que agora eu tenho bases iguais, eu igualo os expoentes. Vai ficar menos x igual a 2 sétimos, consequentemente x é igual a menos 2 sétimos. Quer dizer que log de raiz sétima de 25 na base 0,2 é igual a menos 2 sétimos. Perfeito? Mesmo? Do fundo do coração? Todos? Todos, todos, todos? Então, galera, finalizamos essa primeira parte de definição de função. Eu volto a dizer, essa primeira parte de definição de função, tá? Que envolve o que é de função, perdão, definição de logaritmo, tá? Envolve você saber o que é logaritmo, que logaritmo é expoente, tá? É o expoente que na base A resulta em B. Então você ter isso na sua cabeça, não decorado, petequinha para lá, petequinha para cá, é você entender o que está acontecendo, beleza? Tá? É a condição de existência, por que o meu logaritmano tem que ser positivo e por que a minha base tem que ser positiva e diferente de 1. E as consequências da definição, que na verdade eu falo que é muito mais logaritmos que você consegue fazer de cabeça, certo? Do que você ficar, sabe, vou ficar me preocupando aqui em decorar a consequência 1, 2, 3, 4, que seja. Para finalizar, eu vou colocar uma situação aqui no quadro, que eu tenho certeza que muitos de vocês até então ficariam assustadíssimos com isso que eu vou colocar no quadro, e espero que fique mais simples pra gente, beleza? Vou colocar aqui para use. Velho, cara, eu tenho certeza, velho, quando você abrir a prova de um vestibular, você vê lá logaritmo, você vai fechar a prova e falar, não, por favor, eu quero uma prova mais difícil, porque é ridículo vocês colocarem isso nessa prova. Eu, se eu fosse você, recusava continuar fazendo a prova. Fala assim, que logaritmo, velho, essa coisa ridícula. Não, eu me retiro da prova, vou embora, porque eu não vou fazer essa porra dessa prova fácil. Entendeu? Eu, se eu fosse vocês, faria isso. Tá? Fala assim, é um lixo eu pegar uma prova no vestibular sério e você me colocar um logaritmo pra resolver, velho. Entendeu? Fala, não, eu não como alfafa, velho. Não, eu não aceito isso. Tá? Eu, se eu fosse vocês, faria isso, cara. Entendeu? Eu faria isso. Então, olha lá. Olha o que eu vou colocar para vocês aqui. O legal, cara, é que nesse exercício agora, a gente vai conseguir dar uma geral em tudo que a gente viu da matéria aqui, tá? É até legal você, depois, quiser dar uma revisada, voltar neste ponto aqui da aula e assistir de novo, tal, para você ver. A gente vai dar uma geral em tudo que a gente viu dessa primeira parte de logaritmo, tá? Algumas coisas eu quero que vocês façam direto, tá? Algumas coisas eu até dou a oportunidade para você calcular separadamente. Então, olha lá. Calcule o valor dessa expressão que está aqui. Agora, imagina a cara dos teus concorrentes, velho, olhando para essa questão na hora da prova, velho. Neguinho fazendo xixi nas calças, velho. E você, assim, eu me recuso a fazer essa porra, velho. É muito fácil, cara. Então, olha lá. Vamos lá. Olha lá. Log de 32 na base 2. Que pergunta que está sendo feita, que expoente que na base 2 dá 32. Então é o expoente que na base 2 dá 32. Você vai lá e responde 5. O expoente que na base 2 dá 32 é 5. Mais, vamos lá, que expoente que na base 0,3 resulta em 1? 0.
O expoente que na base 0,3 resulta em 1 é 0. Mais. Qual o expoente que na base π resulta em π? Qual o expoente que na base π resulta em π? 1. Menos 3 elevado a log de 5 na base 3. Quando eu tenho esta situação, o resultado é o 5. Mas o único que eu aceito que vocês façam lá no rascunho e façam é o log de 27 na base 81. Vai ficar assim, log de 27 na base 81. Você vai lá e chama de x. Então eu quero o expoente que na base 81 resulta em 27. Aí você vai falar assim, 81, 3 à quarta. 27, 3 ao cubo. Potência de potência, mantenho a base, multiplico os expoentes. Bases iguais, eu igualo os expoentes. 4x igual a 3, x é igual a 3 quartos. E aí? Certo? Então aqui o resultado vai dar 3 quartos. O expoente que na base 81 resulta em 27 é o 3 quartos. Aí a gente vai fazer o seguinte, posso cortar 5 com menos 5, concordam com o tio Gaspar? Então, na verdade, a minha resposta sobrou 1 mais 3 quartos. Já ensinei Ius que 1 mais 3 quartos, como é que a gente faz mesmo? Eu faço 4 vezes 1, o resultado eu somo com 3. A gente chama de fração mista. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Resultado, 7 quartos. Beleza? Perfeito? Olha só esse exercício, galera. É só você ter os conhecimentos aí da definição de logaritmo e entender o que é logaritmo que você faz tranquilamente esse exercício. Vocês concordam com o tio Gaspar? Mesmo? Olha, dá uma bisoiada aí. Certo? Alguma pergunta, Douglas? Eu vou dar uma olhada aqui no Zap. Vamos lá. Espera aí que o pessoal tá fazendo uma pergunta aqui. Só uma perguntinha aqui, Deus, peraí. Tem uma pergunta aqui. Então, perguntando aqui. Perguntando mais exemplos. Eu espero. Quem perguntou aí dos exemplos aí, se tiver dúvida ainda, porque não aparece o nome aqui, se tiver dúvida ainda, aí ainda, melhorou? Então, se tiver dúvida ainda, pergunta, que aí ele mandou que eu não tinha visto antes, depois eu fiz mais exemplos aí, tá? Vamos ver o que rola. Galera, vamos tocar o barco. Mandar um abraço aí para os alunos de Alfenas, os alunos aqui de Guaxupé e os alunos de São José do Rio Pardo, os alunos do Bora espalhados, quem acompanha a gente online aí, tá? Um abraço especial aí para todo mundo que me acompanha, que manda os votos aí, mandaram um abraço, que deram um ok aqui no WhatsApp, que se eu for falar todo mundo, não toca o barco, beleza? Então, vou apagar o quadro para a gente prosseguir. Tudo funcionando aí, Douglas? Microfone melhorou? Deixa eu pôr essa bagacinha que caiu aqui, velho. Pera aí. Douglas, agora deu tilt aqui, fui mexer. Pera aí, galera. É que escapou só do negócio aqui, velho.
importante é assim, velho, ao vivo, improvisando. Olha que belezinha. Acho que agora eu consertei, Douglas. Tá bom, meu velho. Não precisa dar fumo em mim, não, cara. Pô, o Douglas é muito áspero, velho. O Danilo é áspero, velho. Você é áspero também. Vou chamar você de Douglas Lixa. Vou dar um desconto pra você, Douglas, velho. Vou te dar um desconto, cara. Hoje é feriado e você, por amor aos alunos, está aqui, entendeu, velho? Então, assim, os alunos tinham... Aqui o pessoal tá batendo palmo pra você de novo, velho. Você tinha que ficar feliz, velho. A galera aqui tá te agradecendo, fazendo um sinal de joinha pra você. Então, eu vou passar agora, galera. Para as propriedades. Tá? Eu vou passar agora para as propriedades, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar as 3 primeiras propriedades, é o que a gente vai trabalhar hoje. Vou colocá-las aqui, certo? Vou colocá-las aqui, depois a gente vai fazer uma discussão sobre elas. Mas eu quero que vocês percebam no final das contas, em relação às 3 propriedades, ó, que vocês percebam em relação às 3 propriedades o seguinte: todas elas estão diretamente relacionadas a operações no logaritmando. Tanto que a gente vai falar que essas propriedades, ó, não precisa me xingar não. Tá? Que todas elas estão relacionadas a operações que eu faço no meu logaritmando. Como assim, Gaspar? Percebam que nessa primeira propriedade eu tenho aqui um produto no meu logaritmando. Na segunda propriedade eu tenho uma divisão no meu logaritmando. E na terceira propriedade eu tenho uma potência no meu logaritmando. Essas 3 são as únicas 3 operações que eu tenho propriedades no logaritmando. É quando eu tenho produto, é quando eu tenho divisão, que é quando eu tenho potência. Ah, Gaspar, se eu tiver soma no logaritmando? Não existe propriedade para isso. Ah, e se eu tiver subtração? Não existe propriedade para isso. É só quando eu tenho produto, divisão ou potência. Se eu tiver produto, eu separo numa soma de logaritmos. Se eu tiver divisão, eu separo numa subtração de logaritmos. E se eu tiver uma potência, eu jogo essa potência para frente multiplicando. Certo? Estas são as 3 propriedades. É óbvio que vocês perceberam que eu coloquei elas ao contrário. Por quê? Todas elas, é importante que vocês enxerguem o caminho de ida e de volta. Então aqui a gente não tem lado, ir ou voltar. A questão é que em todas elas você tem que estar muito bem resolvido o quê? Se eu tenho um produto no logaritmando, eu posso separar numa soma de logaritmos de mesma base. Se eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso separar numa subtração de logaritmos de mesma base. E se eu tenho uma potência no logaritmando, eu posso passar para frente multiplicando a potência. Agora, o que seria o caminho ao contrário? Estou lá resolvendo um exercício, aparece para mim uma soma de logaritmos de mesma base. Eu posso juntar, fazendo um produto no logaritmando. Eu tenho lá uma subtração de logaritmos de mesma base. O que eu posso fazer? Juntar, fazendo uma divisão do logaritmando. E quando eu tiver um número multiplicando meu logaritmo, se eu quiser, se for necessário, eu posso jogar ele aqui para frente como potência. Beleza? Tá. Eu vou partir do propósito que vocês sabem, tá? Que quando a minha base não aparece, é porque a base é 10. Certo? Quando a minha base não aparece, é porque a minha base é 10. A gente chama de logaritmo decimal, tá? Então seria uma situação assim, vou fazer um exemplo para vocês, para a gente ir finalizando a aula, tá? Eu vou lá e te falo, log de 10 na base 10 é 0,30, log de 3 na base 10 é 0,48. Perfeito? Ó. Log de 2 na base 10 é 0,30, log de 3 na base 10 é 0,48. Eu não sei se vocês perceberam que eu acabei de dizer que
O expoente 0,30 na base 10 resulta em 2. O expoente 0,48 na base 10 resulta em 3. Ah, compreenderam? Começaram a entender? Eu venho aqui e te pergunto, quanto é que vale log de 6? Eu não sei se vocês enxergam, eu não sei se vocês concordam com o tio Gaspar, que esse 6, eu posso transformar ele num produto de 2 vezes 3. E quando eu tenho um produto no meu logaritmando, propriedade 1, eu posso transformar numa soma de logaritmos. Produto no logaritmando, eu transformo numa soma de logaritmos. Percebam, 6 é 2 vezes 3. Separei log de 2 mais log de 3. Quanto é que vale log de 2? 0,30. Quanto é que vale log de 3? 0,48. Resultado 0,78. Perfeito? Então quer dizer que log de 6 na base 10 equivale a 0,78. Quer dizer que o expoente 0,78 na base 10 resulta em 6. Agora, olha essa letra B. Vê se vocês concordam com o tio Gaspar. Log de 3 meios. Log de 3 meios. É difícil perceber que você tem aqui uma divisão no logaritmando? Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso separar numa subtração de logaritmos. Então, aqui, utilizando a propriedade 2, eu vou fazer log de 3 na base 10 menos log de 2 na base 10. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que vale log de 3 na base 10? 0,48. Quanto é que vale log de 2 na base 10? 0,30. Resultado 0,18. Eu não sei se vocês perceberam, conforme eu vou diminuindo esse meu número, aproximando de 1, o resultado vai aproximando de 0. Por quê? Log de 1 na base 10 dá 0. Conforme eu vou aumentando o meu número, quanto mais eu vou aumentando o meu número, maior vai dando o meu expoente. Certo? A gente vai perceber isso aqui depois nos exercícios. Percebam, log de 3 meios, que é 1,5, deu 0,18. Log de 2 já dá 0,30. Log de 3 dá 0,48. Log de 6 já deu 0,78. Aí eu pergunto para vocês, e se eu tivesse log de 10 na base 10? Já daria 1, tá vendo? Foi aumentando. Log de 100 na base 10, 2. Log de 1000 na base 10, 3. Perfeito? Ah, legal. Ó, vou sair um pouquinho da tela aqui para vocês poderem dar um print aí para vocês mesmo. Doug, se você quiser dar um print também, eu agradeço. Foi? Show. Vou fazer outros exemplos aqui. Vamos lá. Vou fazer 2 exemplos. Olha esse exemplo. Letra C. Log de 32 na base 10. Perfeito? Cara, vai te ajudar muito se você lembrar que 32 é 2 à quinta. Gaspar, se eu não lembrar, você vai lá e fatora em números primos. Show? Então tá, 32 é 2 à quinta. Olha lá a propriedade 3. Quando eu tenho uma potência no logaritmando, eu posso jogar aqui para frente multiplicando. Então o que eu posso fazer com este 5 que está aqui? Ó, jogar ele aqui para frente. Então vai ficar assim, 5 vezes log de 2 na base 10. Quanto é que vale log de 2 na base 10? 0,30. 5 vezes 0,30, 1,5. Olha lá. Perfeito? Show de bola? Tá? Vamos lá. Vou deixar vocês darem uma printada aí na letra C. Ó, 32, 2 à quinta, peguei o 5, passei multiplicando 1,5. Perceberam que, ó, conforme eu estou aumentando o valor, está cada vez mais aumentando o meu expoente. O expoente que na base 10 dá 32 é 1,5. Agora o que eu vou colocar aqui? Posso apagar, galera? Posso? Posso? Beleza. Cara, tô curtindo, velho, porque o pessoal aqui dentro tá participativo, tá me ajudando. Gratidão aí, galera. Então, olha lá. Letra D. Log de 72. Tá? Ai, Gaspar, mas 72 é potência de quê mesmo? De 2, de 3, de 5, de 10, de quanto, Gaspar? Então vamos lá. 72. Fatora em números primos. Por 2, 36. Por 2, 18.
por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Na verdade, eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Na verdade, ele é uma mistura, é um mix de potência de 2 com potência de 3. Então, vai ficar log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Gaspar, então eu posso pegar este produto que está aqui e transformar numa soma de logaritmos? Sim, sim, meus amores. Eu vou ter o quê? Log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado. Certo? Ó, produto no logaritmando, eu separei numa soma de logaritmos. Agora, o que que eu faço? Vou pegar esse 3 e vou jogar aqui para frente. Vou pegar esse 2 e vou jogar aqui para frente. Vou utilizar a propriedade 3. Então, vai ficar... Se esse 3 passar aqui para frente multiplicando, vai ficar 3 vezes log de 2. Mais, se esse 2 passar aqui para frente multiplicando, mais 2 vezes log de 3. Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10, 0,30. 2 vezes log de 3 na base 10, 2 vezes 0,48. Vai dar 0,90 mais 0,96. Dá 1,86. Perceberam que está só aumentando o meu expoente? O expoente que na base 10 dá 72 é 1,86. Perfeito, meus queridos. Mesmo. Então tá. Nessa primeira parte da aula, aí eu vou fazer com vocês uma outra aula onde eu vou só resolver exercícios, certo? Vou pegar questões de vestibulares e a gente vai resolvendo essas questões de vestibulares em cima do que eu vou ter explicado para você. Perfeito? Tudo bem? Então, galera, quero agradecer a participação de todos, tá? Mandar um abraço aí para a galera, um abraço especial pro Luiz Augusto, morfético, para Beatriz, um beijo, Bia, certo? E agradecer, gratidão aí por todos que acompanharam, por fizeram perguntas e participaram da aula, o pessoal que está aqui presente e o Douglas. Douglas, muito obrigado, meu velho, sem você aqui a gente não teria tocado essa aula do começo ao fim. Galera, gratidão, bom feriado a todos, a gente se vê na próxima. Abraço!